Bom dia, nós cumprimentamos os irmãos na maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Mas fala um amém mais animado. Agora sim, Deus abençoe, né? Que assim seja. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos aqui os versículos de 14 a 17. Eu estou usando a NVI, viu, irmão Cleiton? Segundo de Timóteo, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos de 14 a 17. Uma palavra muito atual, e essa palavra é para nós hoje. Amém, irmãos? Segundo de Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a você, essa palavra é para você, é para mim. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17, finalizando, para que o homem de Deus, ou seja, aqui, homem é antropos, é ser humano, uma pessoa, para toda e qualquer pessoa de Deus, seja apta e plenamente preparada para toda boa obra. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é: por que devemos permanecer firmes nas Escrituras? Por que devemos permanecer firmes nas Escrituras? No dia 31 de outubro, agora no final do mês, nós vamos comemorar os 507 anos da Reforma Protestante ocorrida no dia 31 de outubro de 1517. Então, século XVI. Martinho Lutero, nesse dia, 31 de outubro de 1517, ele afixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses. E o documento, além de questionar os abusos e excessos de autoridade da Igreja, também questionava os erros doutrinários da mesma. O desejo de Martinho Lutero era que a Igreja voltasse às Escrituras, que são a nossa regra de fé e prática. Os cristãos protestantes, eles comemoram a Reforma Protestante em todo o mundo. É importante saber que a Reforma Protestante, ela proporcionou grandes transformações a nível mundial, em todo o mundo. Transformações benéficas em todas as áreas das nossas vidas. Graças a Deus por isso. E o objetivo principal, a proposta da Reforma Protestante do século XVI, era principalmente a volta às Escrituras. A palavra de Deus, que havia sido deixada de lado. E os reformadores, então, estabeleceram o que nós podemos chamar de os pilares da Reforma Protestante do século XVI. Eu gostaria que o Cleiton projetasse aqui para nós, para vocês acompanharem.
que são os pilares da nossa fé. É aqui que nós desenvolvemos a nossa doutrina, é a partir daqui que nós entendemos a Bíblia, é a partir daqui que nós professamos a nossa fé, é a partir daqui que nós pregamos, que nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. A teologia sistemática trabalhou isso para a gente. Então, sola scriptura, um termo do latim que significa somente as Escrituras. Essa é a palavra de Deus. É aqui que nós precisamos, né, ter como um manual, uma regra de vida, um manual de orientações. O nosso desejo, a nossa vontade precisa ser tão somente em obedecer a palavra de Deus. Desde o início da história, desde o início do relacionamento de Deus com o seu povo, ele proporciona duas coisas. Isso não mudou desde então, na história toda, em todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Obediência, bênçãos. Desobediência, maldição. E o povo é assim, sabe? A fidelidade de Deus permanece, mas o povo, ao longo da história, sempre saindo do caminho. Somente as Escrituras, sola Escritura. Solos Cristo, somente Cristo. Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sola fide, somente a fé. Nós vivemos, caminhamos, existimos pela fé. Sola gratia, somente a graça. É pela graça de Deus que nós estamos aqui hoje. É pela graça de Deus que nós fomos alcançados, nós do Ocidente. Graças a Deus por isso. É pela graça de Deus que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Não é por mérito de nenhum de nós. Aqui não tem ninguém melhor que o outro. Nós somos nivelados todos por baixo. A Bíblia fala que nós somos menos que nada. Nós somos pó, tão somente. E então ele fecha com o quinto pilar, que só lhe deu glória. E somente a Deus glória. Então, toda e qualquer coisa que venha acontecer pelos atos das nossas mãos, toda e qualquer coisa que venha acontecer nesse culto, transformação de vida, regeneração, conversão, glória a Deus. É PGD, irmãos, é para a glória de Deus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? E nós temos também um último pilar, que eu considero também que é um dos pilares da Reforma Protestante. Nós trabalhamos muito isso, apesar de ser um pouco esquecido, porque houve algumas coisas que aconteceram na história da igreja, a clericalização do púlpito, o afastamento do púlpito, a elevação do púlpito. Está certo que isso aqui tem alguns objetivos práticos para a nossa vida, mas em algumas igrejas isso fez com que blindasse, de certa forma, o ministro. E algumas denominações, por exemplo, nós temos assim aquela ideia de que é plantada na vida dos irmãos: olha, só a oração do pastor é que vale. Não, não é isso. O sacerdócio universal do cristão, que é o sexto pilar, que foi estabelecido por Jesus, Mateus capítulo 27, versículo 51, quando o véu do templo se rasga, quando Jesus diz: está consumado, tetelestai, ele se rasga de cima a baixo. E Jesus abre caminho ao trono da graça de Deus. Então, o sacerdócio universal do cristão é toda e qualquer oração feita por um cristão, em o nome de Jesus, ela chega ao trono da graça de Deus. Nós não precisamos mais de intermediadores, nós não precisamos mais de intercessores, nós não precisamos mais de sacerdotes. Temos tão somente um só sacerdote: Jesus Cristo, o Filho de Deus, a pessoa do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, a Reforma Protestante do século XVI em todo o mundo tirou o povo do analfabetismo e trouxe para nós cultura, proporcionou cultura, conhecimento bíblico. A Bíblia foi anunciada em várias versões.
Você pode olhar aí, hoje nós temos, graças a Deus, Bíblia de tudo que é jeito. E tudo que é cor também. Graças a Deus. Atualmente nós temos escolas, resultado da reforma protestante do século XVI. Nós temos universidades, graças a Deus. Sabemos ler, escrever, temos literaturas e, consequentemente, nós progredimos em todas as áreas da vida, social, econômica, política. E em tempo, para vocês saberem que dia 31 também não é dia de Halloween, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não vão oferecer culto a esses deuses pagãos, não. Misericórdia! Né? Dia 31 é o dia do evangelismo a nível nacional aqui no Brasil. É lei, a Lei 13.246, de 12 de 1 de 2016, estabelece o dia 31, nós comemoramos no Brasil o dia da proclamação do Evangelho. Então, se alguém vir com essa história de Halloween para vocês, irmãos, repreende. Em nome de Jesus, arreta-te, Satanás. É assim mesmo. Somente as Escrituras, só a Escritura. E eu gostaria de fazer uma introdução aqui para vocês conhecerem um pouco do contexto histórico, cultural na época. O apóstolo Paulo, ele provavelmente escreveu a Timóteo esta segunda carta quando ele estava preso em Roma, entre os anos de 67 e 68, já no final de seus dias, sentenciado à morte. Enquanto a igreja passava por forte perseguição durante o reinado do imperador Nero, que foi de 54 a 68, o que o nosso texto aqui pretende nos transmitir, ou seja, a ideia central, ela está intimamente ligada à preocupação de Paulo para com Timóteo. E ele escreve para Timóteo em relação ao ensino que foi recebido por Timóteo desde criança. E o desafio de Timóteo aqui, na perspectiva do apóstolo Paulo, era de que ele perseverasse, que ele permanecesse firme nas Escrituras. Essa palavra para mim e para você hoje. Permanecer é o maior desafio na vida cristã. E o que o nosso texto pretende transmitir é justamente isso. Então, o apóstolo Paulo procura chamar a atenção de Timóteo para, com o cuidado, o zelo, a responsabilidade sobre ele guardar as Escrituras. E guardar aqui significa não comprometer o conteúdo a ser transmitido à igreja, ou seja, sobre o conhecimento adquirido. Ele precisava ser fiel nessa transmissão. Mas é importante saber também o que estava acontecendo naquele momento, naquele tempo, o contexto aqui. E era justamente um momento muito difícil pelo qual a igreja estava atravessando, com Nero como imperador. Uma forte perseguição contra a igreja, contra os cristãos, desencadeada justamente pelo fato ocorrido no dia 18 de julho de 64. Uma noite de verão, em Roma, quando um incêndio devastador atinge as áreas mais povoadas de Roma. E o fogo se alastrou por todos os bairros. Roma, nessa época, era uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes e foi quase totalmente destruída. Dos 14 bairros de Roma, 4 não sofreram danos. E justamente nesses 4 bairros eram onde eram mais densamente povoados pelos judeus e pelos cristãos. E, por sua vez, Nero, louco, põe a culpa nos cristãos pelo incêndio. Delega essa responsabilidade. E a igreja começa a sofrer forte perseguição nessa época. Nero promoveu um massacre sem precedentes. Durou anos. Uma chacina cruel contra os cristãos. Eles foram caçados, eles foram crucificados, eles foram amarrados em postes, eles foram queimados, eles foram passados ao fio de espada, presos, jogados nas masmorras frias. E também foram lançados na arena para servir de espetáculo às pessoas que ali assistiam. E como resultado dessa perseguição, consequentemente, crescia a apostasia. Ou seja, o abandono em massa por alguns cristãos que nós podemos aqui qualificar como nominais,
que são aqueles cristãos que tão somente aparecem na estatística da igreja, mas não têm envolvimento, não têm compromisso. Enquanto o Império Romano declarava e exigia a lealdade das pessoas, o imperador dizendo que Czar, ou seja, o César é senhor. César era uma referência a imperador, vários imperadores que nós tivemos. Paralelamente a tudo isso, o que estava acontecendo era que os cristãos convictos declaravam abertamente que Jesus Cristo é Senhor. E isso confrontava. Essa foi a primeira confissão de fé, a primeira declaração de fé. E os cristãos convictos que tinham visto Jesus, e tinham estado com Jesus, foram discipulados por ele. Viram Jesus morrer, mas viram também Jesus ressuscitar. Estiveram com eles. Esses tinham uma convicção tremenda. E a morte para eles pouco interessava. O apóstolo Paulo, então, alerta Timóteo que a igreja iria experimentar tempos difíceis, e ele estava justamente falando sobre esse tempo. Segundo de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, o apóstolo Paulo qualifica esse tempo como os últimos dias, como tempos terríveis, marcados pelo egoísmo, arrogância, desobediência, ingratidão, crueldade, traição, orgulho, ausência de amor na família e no mundo. Me parece que ele está fazendo leitura de hoje. Por isso o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, por isso que essa carta é muito atual, essa palavra é muito atual, é para nós hoje, e ele encoraja Timóteo a permanecer firme nos ensinos transmitidos através das Escrituras. E nós vamos procurar hoje, à luz do texto lido, responder a pergunta dessa mensagem, que é a nossa proposta, a nossa proposição, o nosso tema. Por que nós devemos permanecer firmes nas Escrituras? Primeiro, porque as Escrituras, elas alimentam a nossa fé em Cristo Jesus. É o nosso alimento espiritual. É o que nós precisamos. Nós necessitamos disso. Os versos 14 e 15 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Observe como inicia o verso 14. Quanto a você, permaneça firme. Igreja, nós estamos diante desse maior desafio, que é permanecer. Permanecer é o maior desafio. Paulo sabia sobre a vida de seu discípulo na fé. Paulo sabia. Paulo conhecia a sua estrutura familiar. A sua mãe, Eunice, né? A sua avó, Lóide, né? Sabia também sobre o ensino que o apóstolo o Timóteo tinha recebido desde criança sobre as Escrituras. Na cultura judaica, uma criança de 4 anos já começava, né, a ser doutrinada sobre as Escrituras. Quando ela chegava nos 12 anos, muitas delas ali conheciam de cor vários livros, inclusive o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Nós temos uma dificuldade tão grande hoje, né, com os nossos filhos. Então, a preocupação de Paulo com Timóteo era sobre firmar as suas convicções. Procurar fazer Timóteo entender a quem ele serve. Olha, isso é muito importante na vida da igreja, nós entendermos e compreendermos a quem nós servimos. Isso corrige muito as nossas motivações na realização das coisas. Quem nós servimos, como nós servimos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com Timóteo é corrigindo as suas convicções e as suas motivações. Daqui a pouco. Prometo que eu não vou demorar, em nome de Jesus. Quando fala assim, falta metade. O conhecimento das Escrituras era de fundamental importância. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 22, 29, ele fala assim: vocês erram. Sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras.
Então o apóstolo Paulo procura trazer a memória de Timóteo, nos versos 15, aqui nós podemos observar na parte A, dizendo: Timóteo, as Escrituras são sagradas. A parte B diz assim: Timóteo, as Escrituras salvam. A palavra de Deus salva mediante a fé em Cristo. Entenda isso. Então, o apóstolo Paulo procura ressignificar isso para Timóteo, porque já havia sido dito. E nos versos 13 e 14 ele diz assim: retenha com fé e com amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, e o Espírito Santo que habita em nós é que faz lembrar. Essa é uma das funções do Espírito Santo, fazer lembrar, trazer a nossa memória. Então, o que é dito para uma criança aqui, mesmo na tenra idade, mesmo pequenininha, fica a cargo do Espírito Santo, não se preocupa não. Simplesmente comunique, simplesmente fale, anuncie. E o restante é com o Espírito Santo, né? Amém? Mas por que devemos permanecer firmes nas Escrituras? Também porque as Escrituras confirmam a vontade de Deus para as nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que o apóstolo Pedro nos ajuda a compreender aqui é essa questão da inspiração das Escrituras. Ele nos informa lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz assim, que antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos aqui é inspirados, guiados, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo. E a inspiração, ela foi a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores usados por Deus aqui no registro das Escrituras. E a inspiração é o registro confiável da verdade de Deus aqui para o ser humano. A inspiração foi um trabalho extraordinário do Espírito Santo de Deus, com propósitos, com finalidades, objetivos, garantindo que as palavras que os autores escreveram aqui fossem precisas, fidedignas, ou seja, dignas de confiança, verdadeiras. Graças a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, atônito aqui, ele diz lá em Romanos 1,16, olha, eu não me envergonho do Evangelho, de forma alguma. Quando eu era recém-convertido, eu me lembro aqui de uma situação. Nós tínhamos uma igreja na Avenida Manuel Mendes de Camargo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Campo Mourão, e eu me lembro dessa situação. Isso veio à minha mente. Os meus meninos eram pequenininhos ainda. Aquele que é grandão lá atrás, ele era bem pequenininho. E ele estava dentro do carro e a gente foi para descer do carro. E aí, recém-convertido, eu tinha uma Bíblia desse tamanho aqui, né, que me deram uma Bíblia de estudo, que eu queria uma Bíblia de estudo. E daí eu saí do carro assim, olhei para um lado, para ver se não tinha gente me olhando, olhei para o outro, peguei a Bíblia e passei a rua rapidinho. Vergonha. Eu tinha vergonha. Deus é que tem que ter vergonha de mim. Vergonha eu tinha no início. Misericórdia. Eu me lembro desse fato. Tem umas coisas que vêm à nossa mente para a gente poder fazer aqui, sessão confissão, sabe? Então é assim mesmo, né? E o apóstolo Paulo, ele afirma, sabe, eu não me envergonho do Evangelho. E ele está dizendo isso dentro de uma cultura onde se exigia culto ao imperador. E aí é o seguinte, por que ele não se envergonha? Porque Jesus foi morto em uma morte de cruz, e morte de cruz era uma morte vergonhosa, era uma morte para assaltantes, era uma morte para aquelas pessoas que eram consideradas criminosos. Mas ele fala assim, não, esse Senhor ressuscitou, Ele é Salvador. Eu o vi. Ele está transmitindo aqui
né, uma situação a qual ele presenciou. Quando foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo na estrada para Damasco, ele estava indo perseguir cristãos. Saulo, Saulo, por que você me persegues? Quem és tu, Senhor? E aí começa uma história de perseguidor a perseguido, por uma causa a qual ele se gloria. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo isso, ele está aqui testemunhando isso. Um dos mártires do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a transformação, para a salvação, para a regeneração, para a conversão. De quem? De qualquer pessoa. Seja feita a vontade do Senhor. Resumindo os termos aqui, quando nós olhamos para o que a Escritura é: útil para o ensino, para aquilo que é certo. Para a repreensão, corrige o que é errado. O que está errado. Para a correção, para que a gente possa fazer da maneira correta. Para a instrução, é a educação. A palavra nos educa na justiça, ou seja, na vontade de Deus, o caminho certo. E o Espírito Santo é o responsável aqui, é o executivo da Trindade, em legitimar, em autenticar essa palavra em nossos corações, na vida das pessoas, cumprindo assim a vontade de Deus. Lembrando o que nós já vimos, as Escrituras, o Evangelho alimenta a nossa fé, o Evangelho confirma a vontade de Deus para as nossas vidas, e, finalizando aqui a nossa terceira parte, é porque as Escrituras nos preparam para as boas obras, e é por isso que nós precisamos permanecer firmes. As Escrituras nos preparam para as boas obras. O grande desejo de Deus é trabalhar em nós. Deus trabalha contra o pecado, né? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, resumindo. Deus trabalha contra o pecado, Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós e deseja muito trabalhar através de nós, e é isso que as Escrituras fazem. Verso 17, para que o servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que o apóstolo Paulo está informando para Timóteo, serve para cada um de nós hoje é que a palavra de Deus é que nos prepara, a palavra de Deus é que nos equipa, é a palavra de Deus quem nos capacita a toda boa obra. E eu me lembro de Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo dizendo à igreja em Filipos: olha, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nós cristãos estamos inseridos aqui em um processo chamado santificação. E é o Espírito Santo quem trabalha em nós. Se nós estamos aqui, se nós estamos caminhando, mesmo com as nossas dores, estamos na vertical, mesmo com as nossas enfermidades, com as nossas lutas, com as nossas provações, é graças ao Espírito Santo de Deus. Né, irmã Reginalda? Amém por isso, né? Louvado seja o nome de Deus por isso. Deus, pelo poder do Espírito Santo, trabalha em nós o caráter de Cristo, para trabalhar através de nós, para que o ser humano de Deus, ou seja, esse servo, se ocupe no amor ao próximo. É isso. É a melhor definição de sucesso que eu vejo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós. Deixando de lado a teologia coach, deixando de lado os livros de autoajuda, não tem nada contra, tem coisa boa lá, mas apenas informa. Mas o Evangelho transforma. Amém por isso. Então, obra que é ergon, é ocupação, é o serviço, é o trabalho para Deus, é a sua vida. É o que você faz diariamente para a glória de Deus. Nós somos equipados, nós somos capacitados tão somente pelo Espírito Santo de Deus.
Amém? Concluindo aqui, vamos fazer uma aplicação para nós aqui. Por que nós devemos permanecer firmes nas Escrituras? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos o povo mais poderoso na face da terra, assim afirmou o reverendo Hernandes Dias Lopes, porque nós detemos o Evangelho, nós temos uma palavra transformadora. E nós somos o povo mais rico da terra, tão somente, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Poderoso porque nós detemos a oração, graças a Deus por isso. Precisamos reavaliar, refletir e procurar conhecer mais de Deus. Por isso nós estamos aqui, reunidos, para conhecer mais de Deus, para entender um pouco melhor a sua vontade para as nossas vidas, para termos mais comunhão, para termos mais intimidade, para sermos ainda mais capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos viver, para que nós possamos trabalhar para o reino de Deus, trabalhar para a glória de Deus. É isso. E eu gostaria muito hoje, em nome de Jesus aqui, de encorajar você a permanecer firme na fé, a continuar crendo que Deus é Senhor, e Ele é Senhor dos impossíveis. Não tem causa perdida aqui para Deus. Mas também gostaria de desafiar você, hoje, nesse dia, que eu considero um dia de salvação para essa casa. Você que ainda não consagrou, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você consagre, que você entregue a sua vida ao Senhor. Faça isso hoje. Entregue a sua causa ao Senhor. Entregue o seu motivo ao Senhor. O porquê de você estar aqui hoje. Em Cristo nós podemos nos tornar melhores pessoas, sem sombra de dúvida, mesmo em tempos difíceis, como este que nós estamos atravessando. A análise que nós fazemos é se as coisas estão difíceis para nós, se o momento não é favorável, se as estatísticas apontam para dias difíceis. O momento em que os nossos irmãos atravessaram naquela época era muito pior. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo, para nos sustentar, para fazer com que a gente persevere, para nos consolar, para nos dar direção, para nos ajudar nas nossas decisões e escolhas, para nos encorajar a permanecer firmes. Por isso que Jesus disse, e eu gosto muito dessa palavra do Senhor, tenha bom ânimo, seja coragem, persevere, resista, permaneça firme na palavra. Amém? Eu acredito que a melhor oração que nós podemos fazer aqui hoje, neste momento, é: Senhor, me ajuda. Melhor oração. Deus, me ajuda. Essa oração, ela revela muito para nós. É muito reveladora. Ela revela a nossa limitação em reconhecermos que nós nada somos, que nada podemos fazer sozinhos, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas essa oração também revela a grandeza de Deus. Quando nós dizemos, Deus me ajuda, nós entendemos que somente o Senhor é o nosso Salvador e Senhor. Somente o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Isso revela também que nós necessitamos desesperadamente, encarecidamente, de Deus. Portanto, é um tempo de nós refletirmos agora. Eu quero convidar você a refletir aí onde mesmo você está. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Eu gostaria de te convidar a refletir nisso tudo que nós ouvimos, nessa palavra do Senhor.
pensarmos um pouco, reavaliarmos a nossa vida, considerarmos o que nós já temos e que já somos em Cristo Jesus. Como é grande essa graça do Senhor. A misericórdia que o Senhor exerceu sobre as nossas vidas. Porque misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós de fato merecíamos. E a graça vem nos contar que Deus, pela sua maravilhosa graça, estendeu favor a cada um de nós, mesmo nós não merecendo. Então, graça é quando Deus dá o que nós não merecíamos. Essa é a extensão, é a dimensão do grande amor de Deus estendido a todos nós. Oh, com grande graça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você sentiu o Senhor tocar o seu coração nesse momento, aí onde mesmo você está, você pode acenar, você pode levantar a sua mão. Eu aceito, eu quero mais desse Deus, eu quero crescer mais na graça e no conhecimento de Deus, eu quero conhecer um pouco mais dessa palavra, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesse dia. E nós que aqui estamos também, que um dia já entregamos a nossa vida ao Senhor, podemos também renovar a nossa aliança com o Senhor. Fortalecer ainda mais esse elo, esse vínculo que nós temos. E rendermos graças a Deus por tão grande salvação que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.